Meus queridos irmãos, que alegria poder juntos estarmos. E eu gostaria nesse momento de chamar você e sua família a pegar a sua Bíblia, por favor, para que nós pudéssemos estar lendo a mesma e também falando deste assunto que é muito pertinente, acredito eu assim, para a situação, para esta pandemia, para este momento que estamos vivenciando. Ansiedade e seus males. Para isso eu gostaria que abríssemos a palavra de Deus no livro de Mateus, lá no famoso Sermão do Monte, no capítulo 6, do verso 25 ao 34 será a leitura. E nós vamos estar lendo. Convido a você, sempre eu digo e repito, a tradução que eu uso aqui é a atualizada, revista corrigida, tá bom? Atualizada. Então, por favor, abra sua Bíblia aí, pare com família Diamantina, todos os amados irmãos, em nome de Jesus. Diz o texto, do 25 em diante, capítulo 6. Por isso vos digo, não andeis ansioso pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntem celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansioso quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo, nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é quem procura todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia da manhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao seu dia o seu próprio mal. Vamos orar, eu convido você a estar orando comigo, neste momento, e vamos estudar a palavra de Deus. Pai querido, obrigado pela tua palavra que nos traz alimento para a nossa alma, para o nosso espírito, nos traz refrigério, nos orienta, nos ensina, nos exorta e nos leva, Senhor, a entender melhor como é bom te servir. Obrigado, Pai, quero te pedir por todos aqueles que estão nos ouvindo, nos vendo, que o Senhor esteja alcançando cada família, cada um, Senhor, que está no seu lar agora, em nome de Jesus. Aqueles que estão passando pelo momento de ansiedade, ó Deus, em nome de Jesus, que a tua paz, que excede todo entendimento, invada este coração, esta mente, este lar, esta casa, e o Senhor seja glorificado. E que esta palavra que vai ser ministrada, lares sejam edificados, restaurados, que traga, Senhor, a tua paz profunda, em nome de Jesus. Cada mente esteja cativa à tua palavra, ao teu Espírito Santo, e que por tua misericórdia e graça, usa-nos para ministrarmos a tua palavra com fidelidade, em nome de Jesus, e que todos sejam ricamente abençoados, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, eu estou mais do que consciente de que esse assunto ele é por demais pertinente, por demais importante e por demais é um momento muito oportuno de estarmos ministrando. Queremos lembrar aos irmãos
que nós estamos repetindo devido à nossa transmissão da semana passada não ter ficado muito boa. Vai ser tirada do ar, vai ficar essa daí. Eu espero que esteja chegando bem na sua casa. Hoje nós estamos transmitindo através do Facebook. Pois bem, ansiedade e seus males. E eu já gostaria de começar perguntando: quem nunca ficou ansioso? Quem nunca passou por ansiedade? Será que ansiedade é um assunto que se deve, de fato, parar para pensar? Ansiedade atinge pobres e ricos, pretos e brancos, todas as camadas sociais, da sociedade. A ansiedade, ela faz parte. Perceba que Jesus, e a gente vai voltar no final para falar um pouco sobre esse texto, mas você vai perceber que Jesus repete por várias vezes aqui a palavra ansioso ou ansiedade. Não devemos ficar ansiosos. O que é que Jesus trata do dia a dia? Comer, vestir, moradia, beber, não é? O dia a dia, aquilo que eu e você precisamos todos os dias. E que de fato, de alguma maneira, isso nos preocupa. Nos traz algumas preocupações. Você que está me vendo, que está me ouvindo, que porventura esteja passando por uma situação apertada, ou quem sabe desempregado, não me venha me dizer que de fato a ansiedade não bate a porta, a preocupação, porque nós vamos ver tudo isso, o que significa ansiedade. Mas eu gostaria logo de começar lendo para você algo que eu coloquei aqui nesta introdução. Ansiedades e seus males. Segundo o psicólogo Rollo Mayon, a ansiedade é um dos problemas mais urgentes dos nossos dias. Ela foi denominada a emoção oficial da nossa época. A emoção oficial da nossa época, segundo esse psicólogo Rollo Mayon. Vivemos numa sociedade em que as pessoas estão com os nervos à flor da pele. Verdade ou não? Vivemos numa sociedade onde as pessoas estão com os nervos à flor da pele. O estresse, a fadiga, a falta de paz são marcas registradas do homem moderno. A ansiedade é um fenômeno psicológico mais difundido hoje. É um sentimento de apreensão, mal-estar, tédio, preocupação, angústia e medo. Veja se Jesus, quando Jesus trata, que é muito interessante. Se Jesus não toca no cerne da questão, Jesus diz o seguinte: porque por isso eu vos digo, não ande ansioso pela vossa vida, quanto que há vez de comer, o que há vez de beber, nem pelo vosso corpo que há vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Perceba, é muito fácil. E neste momento alguém que está me vendo dizer o seguinte: olha, se tudo está bem, a despensa está bem abastecida, está tudo tranquilo, aí a ansiedade pode não tocar, na verdade, a porta. Mas hoje, com esse vírus, nós percebemos que todo mundo está no mesmo pé de igualdade. Pessoas com medo de morrer. A ansiedade também é medo, é tédio, é preocupação, é angústia. Todo mundo com aquela preocupação. Perceba que de fato que Jesus está tratando, que a ansiedade, ele atinge a todos, o mais intelectual e o mais idoso. É todo ser humano, ele é como a flor da erva, seca-se, murcha. Jesus está tratando de algo que é pertinente, de algo que é muito presente na vida de todo ser humano, todo ser humano. Agora, perceba o que é que Paulo vai nos dizer, e eu quero chamar a sua atenção
muito especial a todos os irmãos que estão nos ouvindo. Filipenses capítulo 4. E é interessante chamar a sua atenção para esse texto. Abra a sua Bíblia, por favor, porque estudo nós vamos ler a palavra. Capítulo 4, eu quero ler para você o versículo 6, 7 e 8. Lembrando que esta carta, Paulo estava preso. Paulo estava preso quando a escreveu. E Paulo está tratando, meus irmãos, com esses amados irmãos, tratando até problema de sentimento, de comunhão. E ele vai dizer algo muito interessante no versículo 4, do qual já preguei aqui, sobre alegrai-vos sempre, outra vez vos digo, alegrai-vos sempre no Senhor, sobre alegria. E quando ele chega no versículo 6, que é o que eu quero ler, veja o que é que Paulo diz. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Perceba, ele fala de ansiedade, não devemos estar ansiosos por coisa alguma. Leva-nos para ter uma vida de oração, em tudo seja conhecida as vossas petições, com ações de graça diante de Deus. Depois ele mostra que quando isso, que o remédio é oração, comunhão com Deus. Quando isso acontece, ele diz, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente, o vosso pensamento. Agora, quando chega no 8, veja o que é que ele diz. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Meus amados irmãos, porque esta palavra, ela é pertinente e importante para este momento. Volto a repetir o que eu já disse aqui outras vezes. Meus irmãos, nós estamos vendo muitos crentes abalados psicologicamente, com os nervos na flor da pele, ansioso, preocupado, vou morrer, não vou, e o que tal, lá vai. A sua vida está nas mãos de Deus. Não encha a sua mente com porcaria, encha a sua mente com fé, e fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se encha da palavra de Deus, deixe de ouvir notícias dela, e ela já está curtindo a sua dor. Você sabe o que a ansiedade faz? É isso. Faz com que a pessoa sofra antecipadamente. E veja bem, a palavra preocupação, na língua original, traz a ideia de estrangulamento. Ansiedade é sufocar, apertar o pescoço, estrangular. É carregar um peso que você não tem forças para carregar. Jogue fora, lance sobre Deus. Lance sobre Deus, meus irmãos. Oh, meus queridos. E uma coisa importante, ore sempre. Ore um pelo outro. Ore. Traga uma palavra do Senhor, ore por alguém, creia nisto. Meus irmãos, veja o que é que diz lá no Salmo 55, verso 22. Abra a sua Bíblia, por favor. Salmo 55, o verso 52. A ansiedade, meus irmãos, ela está presente em muitas vidas. Não importa a posição que galgou, faz parte aí muitas vezes da trajetória. Veja o verso 22, quando de fato o salmista nos diz: confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te sustentará, ou te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Interessante que no contexto aqui, este homem está sendo perseguido. Este homem está fugindo, Davi, e ele sabe, ele está passando por traição, mas ele diz essas palavras, vou repetir para você: confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado.
Entregue suas preocupações ao Senhor. Ele te o susterá, jamais permitirá que o justo venha cair. Está assim na NVI. A ansiedade é o mal do século. Atinge pequenos e grandes, ricos e pobres, doutores e analfabetos, religiosos e ateus. Está provado, meus irmãos. Não sou eu que faço essas pesquisas. Está provado que 70% dos assuntos que nos deixam ansiosos nunca se concretizarão. Sofremos inutilmente, e se esses problemas vierem a se realizar, sofremos duas vezes, antes e depois. Sofremos antecipado e depois sofremos quando acontecer. Interessante que Jesus vai dizer o seguinte lá no sermão, onde nós lemos: não vos preocupei com o dia da manhã, no verso 34. Basta a cada dia o seu mal. Eu vou trocar essas palavras para você entender. Viva a cada momento. Não viva pensando amanhã é sexta-feira. Amanhã é sexta-feira, dia 5, né? Dia 5 de junho. Já estamos no meio do ano. E como é que vai ficar a situação? Viva o dia da manhã. Glória a Deus. Viva cada dia. Não viva preocupado como vai ser. Eu agora mesmo estava batendo um papo aqui com meu amigo Rosenberg. A gente falando até que ele trabalha num colégio. Como ficará a situação no colégio? A gente falando naturalmente. Mas eu não vou ficar sofrendo antecipadamente. Por exemplo, quando é que a igreja vai voltar à sua normalidade de congregar? Meus irmãos, se eu vou ficar doido, como tem muito pastor aí que está conseguindo dormir. Vamos cultuar a Deus aqui, irmão, online. Vamos fazer a obra de Deus. Vamos alimentar os irmãos. Vamos viver este momento, aproveitar a ferramenta que Deus tem nos dado. Vamos fazer com que, de fato, nós entendamos que, com pandemia ou sem pandemia, Deus está no controle de todas as coisas. É esta a nossa confiança. Porque senão, meus irmãos, não é com ansiedade que muda nada. Você não consegue mudar. Agora veja bem o que eu vou ler aqui para você. A pessoa ansiosa, muitas vezes, sofre desnecessariamente. E ele precisa saber, eu e você, que as rédeas da vida, ou da minha vida, está nas mãos de Deus e não nas minhas mãos. E Deus governa tudo. Eu posso confiar nele. É Deus quem governa. Aí eu chamo você para 1 Pedro capítulo 5, verso 7. Eu vou ler aqui na NVI, como está escrito. Diz o seguinte: lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Crente, leia na tua casa a carta de Pedro. Aqueles irmãos estavam como forasteiros, perseguidos, fora da sua pátria, tinha perdido as suas casas, tinha perdido, tá certo? Tudo que era sua, estava como forasteiro por causa do cristianismo, do evangelho, estava sendo perseguido. E Pedro escreve para ele, mostrando que de fato, mesmo que alguém não entendesse, ele deveria lançar sobre o Senhor toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Alguém poderia perguntar: como Deus está cuidando? Se nós perdemos a nossa casa, se nós tivemos que sair, meus irmãos, está lá em Pedro, sempre presente, vocês são forasteiros, peregrinos. A nossa morada não é permanente aqui, passamos apenas uma temporada. Encha o seu coração de esperança disto. Hoje à tarde, minha esposa estava mostrando ali no Face, de uma cantora muito conhecida, que partiu para o Senhor, Fabiana Anastácio, se eu não estou enganado, que canta, e ela foi acometida de Covid-19, muito forte, né? E partiu. E claro que fica aquele sentimento, como estão os filhos, como está o marido. Mas uma coisa nós podemos ter certeza: um dia, assim como ela, eu e você, nós vamos voltar para casa. Porque aqui nós estamos de passagem. A nossa casa não é aqui.
A nossa morada não é aqui. E você que está do outro lado, não fique se arrepiando, batendo na madeira, não com medo, não, por favor, essa é uma realidade. Nós vamos voltar para casa. E agora eu me lembro das palavras do evangelista Josinaldo. Quando sua mãe ainda vive, eu me lembro quando ele disse que uma vez, passando a mão sobre a sua cabeça, já debilitada em cima de uma cama, que passou uns 5 anos, e ela dizendo o seguinte: mãe, brevemente a senhora estará na sua casa, a senhora vai voltar para casa. As lágrimas tomam conta, mas esta é a esperança que nós temos. Glória a Deus. Paulo disse o seguinte: miserável homem seríamos se esperássemos só nesta vida. Oh, meus irmãos, quantas pessoas que estão tão assim porque esperam só nesta vida. Pessoas que de fato não têm uma esperança, mas Paulo diz assim: Cristo em vós é a esperança da glória. Lance sobre o Senhor toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Você que está em casa, você que está me vendo, você que está em outro lugar, você que está passando por... Deus tem cuidado de você. Você está passando luta, Deus está cuidando de você. Lance sobre Ele a sua ansiedade. Lance, em nome de Jesus. Portanto, eu preciso lhe dizer, viver ansioso o tempo todo é pecado. Porque ansiedade é incredulidade, falta de confiança no Deus que é onipotente, criador, sustentador, transcendente, imutável, alfa e ômega, começo e fim, eterno. A minha vida e a sua está nas mãos dele. Deus cuida da sua vida. Deus criou. E Deus está cuidando, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, eu quero que você entenda que eu quero tratar aqui 2 tipos de ansiedade. Pastor, mas há várias? Não. 2 maneiras que a ansiedade pode se manifestar. Há várias, mas eu quero tratar de 2. Primeiro, ansiedade por causa do passado. Presta atenção. Por causa do passado. E aqui, meus irmãos, eu queria abrir um parênteses para que você pare para pensar. Veja se você se enquadra, se alguma vez você perdeu noite de sono, se você se enquadra com isso aqui, você que me escuta, em nome de Jesus, esta palavra é para você, para Deus trazer para você libertação, restauração, renovo. Tem muita gente, escute, que vive ansiosa, porque nunca conseguiu resolver problemas e pendências e trauma do passado. Meus irmãos, por exemplo, nós temos um colega, pastor José Ilso, que está terminando psicologia. Ele poderia até dizer melhor do que eu para você. Os consultórios de psicólogos estão cheios. E é claro que eles têm que ter ética, não conta de cheio de pessoas com problemas que não conseguiram resolver, pendências, trauma do passado, e que eles estão vivendo uma vida de ansiedade, de amargura. Escute, carregam fardos antigos, sofrem com feridas velhas. Tem muita gente traumatizada, machucada, com sentimento de culpa, esmagada emocionalmente por situações que viveram na infância, na juventude, há muitos anos atrás. Há pessoas que foram vítimas de traição no passado e nunca se reergueram. Oh, meus irmãos, eu não vou falar agora com psicólogo que não sou, mas como pastor. Quantos pastores, e louva a Deus pelo entendimento daqueles que estão no poder, que entenderam que live é importante, porque a igreja é também essencial. Pessoas que precisam ser abençoadas com a palavra. Quantas vezes os gabinetes, problema que nós ficamos, meus irmãos, assim que boquiaberto, de pessoas que não conseguem se livrar do passado, vivem carregando fardos pesados, machucadas, feridas abertas,
Tem pessoas que conseguem guardar hora, minuto, segundo, ano e a década do que aconteceu. Não consegue se libertar. E eu quero te chamar você para domingo. Nós estamos falando sobre perdão. Assunto muito importante que dá uma sequência dessa. Perdão. A libertação, a asepsia da alma. Perdão. Ansiedade, meus irmãos. E eu quero lhe chamar, ansiedade por causa do passado, eu quero lhe chamar para Filipenses 3. Preste atenção novamente, Paulo. Filipenses 3:13. O que é que este homem vai nos dizer? A você que vive preso do passado. 3:13. Paulo diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Esqueça do passado. Esqueça. Você não pode, não pastor, mas eu não posso esquecer. Deixa eu até fazer aqui uma colocação melhor. Por favor, se liberte do passado, porque esquecer, você não tem amnésia, eu não tenho. A gente se lembra. Agora, alguém já disse assim: pastor, perdoar é esquecer? Não, que você não tem amnésia. Perdoar é lembrar sem sentir dor. E quando para você não viver uma vida de ansiedade, é você saber que o passado você não pode trazer para o presente. Você não vai resolver, passou. Em Cristo, viva o presente. Sabe por quê? Tem pessoas que vivem arrependidas assim: eu deveria ter feito aquilo, se arrepende, aí fica sofrendo porque não fez, hoje não pode fazer. Tem outros que se arrependem porque fizeram, eu fiz aquilo, eu não deveria ter feito, mas já fez, agora só tem que confessar aí diante do Senhor e pronto. Porque viver do passado é viver, meus irmãos, atrofiado, é viver uma vida realmente cheia de ansiedade e amargura. Lá em Lamentação, eu vou só citar para você. Abra sua Bíblia em casa, capítulo 3, verso 21 e 22. Quando tu lê todo aquele contexto da situação, da calamidade, do que o povo sofreu por causa da desobediência, aí o homem de Deus diz assim: quero trazer à memória, olha o remédio, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Cristo é a esperança nossa. Traga a memória. Verso 22 ele diz: porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Eles estavam, pessoas vivendo o passado, o que aconteceu, o que o povo fez, pecado que cometeram, mas passou. Viva agora o presente. Porque eu quero te dizer duas coisas que o diabo tem oprimido muitas vezes pessoas, a mente. Primeiro, ele oprime dizendo o seguinte: o seu pecado não tem perdão. O que você fez, não adianta. Então você dobra o joelho e está lá presente o acusador, o tentador, o canela seca, dizendo não tem jeito. Não tem jeito. Mas deixa eu te dar uma boa notícia. 1 João 1:7. Se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros. Agora segura aí. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Glória a Deus. E lá em Isaías vai dizer que ele pegou os nossos pecados e jogou para trás de si, para trás, do esquecimento. Meu querido, se liberte. É mentira. Quando você dobrar o joelho, que o diabo botar na sua frente aquele pecado, você faz o que está lá em Provérbios 28:13. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia, mas o que encobre não prosperará. Confessou, deixou, sim, passou, tem perdão para você, tem perdão para mim, para você ter uma mente sadia e perfeita. Louvado seja Deus. Mas a segunda coisa que o diabo diz é o seguinte: você não tem pecado. Você está certo, você não tem pecado, portanto você não tem que ter peso na mente, você não tem que ter nenhuma, por exemplo, a consciência pesada. Por favor, quando o pecado
Cauterizar a mente de alguém é uma tristeza, porque Romano vai dizer: todos pecaram, distanciados estão da glória de Deus. E remédio para pecado só tem um: Jesus Cristo. O sangue dele nos purifica de todo pecado. Há muita gente, meus irmãos, que não se perdoa. Meu irmão, minha irmã, você que está me escutando, é para você. Eu quero ser como uma voz abençoada para você, uma voz profética. Há muitas pessoas que não se perdoam, mas Deus te perdoou. Em nome de Jesus. Vive do passado, por favor. Agora, você que está me escutando, porque tem muita gente que vive ansiosa por causa do passado. Porque o tempo, escute aqui, o tempo não perdoa pecado. O tempo não resolve o problema. É confessar e deixar. É relacionamento com Deus. Se tu pegar o Salmo 32, Davi, verso 3 e 4. Eu não vou nem ler, vou só citar. Davi cometeu um pecado, não foi ou não foi? Foi. Você sabe. Cometeu um pecado. E ele diz assim: enquanto eu me calei, os meus ossos estavam como apodrecidos. O meu pecado estava diante de mim todo dia. Davi poderia ficar quietinho, era rei, mas não. Presta atenção, há uma coisa que Deus colocou em nós chamado consciência. Glória a Deus. Mas depois que ele confessou, glória a Deus, o Senhor o libertou. Mas eu quero lhe falar de um que é importante esquecer das coisas do passado, assim, no sentido de se libertar. José. José, meus irmãos, tinha tudo para ficar odiando os seus irmãos. Agora eu quero abrir esse texto com você e abra a tua Bíblia aí. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 50. Este homem, 20 a 22 anos tinha passado. E José, que foi traído e vendido pelos seus irmãos, agora se encontra com seus irmãos. E os irmãos dele não o conhecem, mas José o conhece. Veja o que diz. Versículo 15, eu quero ler do 15 para vocês entenderem. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal que lhe fizemos. O pai tinha morrido, José já tinha dado segurança a eles, né? Portanto mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim dirás a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos, o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoe a transgressão dos teus servos, te rogamos que perdoe. E José, a transgressão dos teus servos, dos servos de Deus, teu pai. José chorou enquanto lhe falava. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, diante de José: eis-nos aqui por teus servos. Responderam-lhe José: não temais. Acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que conserve muita gente em vida. Não temas, pois eu vos sustentarei, a vós, outro e aos vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Sabe por quê? Porque José não guardou a coisa do passado. Machucaram, traíram ele, mas José foi um homem abençoado. Então, em nome de Jesus, faça como Paulo, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão diante de mim. E aqui eu cito uma frase do pastor Hernandes Dias Lopes: o cristão não pode ser distraído pela preocupação quanto ao passado, nem quanto ao futuro. Se liberte. Mas vamos a outra ansiedade para a gente terminar aqui, dentro do tempo, dentro do horário. A ansiedade por causa do futuro. Se uns têm ansiedade por causa do passado, outros têm ansiedade por causa do futuro. E eu gostaria que você fosse para o texto que nós lemos.
Veja o que é que Jesus diz, eu vou repetir muitas vezes esse verso. Portanto, verso 31, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Verso 27, vamos voltar lá. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vossa vida? Verso 28, por que andais ansioso quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, 29, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Verso 34, clássico. Portanto, não vos inquietei com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o seu dia, o seu próprio mal. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa muito importante aqui, que eu também ouvi e acredito. Sabia que tem muita gente que aumentou a palpitação do coração, a questão de falta de sono por causa da coronavírus, com tudo isso, preocupada. Você sabia disso? Tem gente que está preocupado, se eu ficar doente, como é que eu vou ficar? Se eu morrer, quem vai cuidar do meu filho? Quem vai cuidar da minha filha? Perceba como esta coisa, para o futuro, do passado nós falamos, agora para o futuro, como as pessoas têm ficado em parafuso. Meus queridos, quando Paulo diz em Filipenses, não andeis inquieto por coisa alguma, mas em tudo seja conhecida diante de Deus, pela oração e súplica, a sua oração, meu irmão. As pessoas que vivem esse tipo de ansiedade, perguntam o que Jesus já disse: onde eu vou morar, onde vou trabalhar, onde vou estudar, com quem vou me casar, como vou sobreviver, se eu adoecer, se eu pegar o Covid-19, o que será, se eu morrer? E não vive. E fica. É gente que você conversa, já está com o nervo assim, abalado. Em nome de Jesus. Ansiedade por causa do futuro. E aí, meus irmãos, Isaías 49:15, eu deixo para vocês. Eis que nas palmas, mas o 15 diz assim: pode uma mãe esquecer do filho que cria, do filho que amamenta? Todavia, se essa se esquecer, eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor dos Exércitos. E o verso 16, a parte A: eis que nas palmas das minhas mãos eu te tenho gravado. A minha vida e a sua está nas mãos de Deus. Por favor, meus irmãos. E aí tem pessoas que ficam com essa dificuldade. Agora, é claro, deixa eu colocar aqui algo importante que eu coloquei aqui: com quem vou me casar? Pastor, o senhor está me dizendo que eu não devo nem me preocupar? Não. Claro que se for quando for casar, por favor. Você quer casar? Quero, muito bem. Então procure um homem de Deus, uma mulher de Deus. Tenha uma vida de oração. Pergunta o Senhor. Não case por casar não, porque os problemas estão cheios também nos lares. De pessoas se separando. Sabe? Então, claro, agora, o que você não pode é viver com essa ansiedade tomando conta de você. Porque o texto é bem claro. Verso 31 dos Mateus 6. Portanto, não se preocupe dizendo que vamos comer ou que vamos vestir. Ora, meu irmão, eu sou pai de família. Você que está me escutando, tem uma família, precisa se alimentar, vestir, comer, beber, ou não é? E isso a gente tem que correr atrás. Temos, o Senhor tem nos dado saúde. Mas o que o texto está dizendo é: não ache que depende de você. A você e eu só acordamos e vamos nos levantar amanhã porque Deus é bom e permite. Não é pelo seu intelecto. Mas pastor, eu não tenho que estudar. Estude bem para ter um melhor emprego. Agora sempre confiando no Senhor. Porque Jeremias vai dizer que maldito aquele que confia no homem e que faz do seu braço a sua força, mas bem-aventurado o homem que confia no Senhor. Maldito é aquele que confia, sabe, no seu conhecimento. Mas feliz é o homem que se gloria em conhecer o Senhor, conhecer Deus. O que Jesus está levando aqui, meus irmãos, é ter Cristo como centro da nossa vida.
Verso 34, portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Amanhã, sexta-feira, eu volto a repetir. O irmão Rafael vai trabalhar, né, irmão Rafael? Glória a Deus que tem trabalho, né? E aumentou, não foi o trabalho? Rosenberg está esperando, né, voltar ao colégio. Manuel Pereira, sua motozinha. Luciano está na SEAS ainda, não sei lá. Muito bem. Mas veja bem, o que eu estou dizendo é o seguinte: imagine que você vá dormir hoje, irmão Manel, os irmãos que estão aqui, os irmãos que estão em casa, e preocupado assim, mas para amanhã, será que vai ter tantas mortes no Brasil? Tu vai conseguir dormir, cristão, filho de Deus? Será que vai atingir o número tal, cal? Agora quer ver? Vá assistir o noticiário, não vou dizer nem o nome dela, da emissora, para tu ver se tu consegue dormir. Tu tem que tomar Rivotril e ainda não consegue dormir. Porque é um negócio de doido. Estão fazendo uma pressão psicológica, deixando o povo em parafuso. Por favor, confia no Senhor, descansa no Senhor, glorifica o Senhor, se enche do Senhor, vive para o Senhor, adora o Senhor, se enche das coisas de Deus, cristão. Oh, meu Deus! Pastor, o senhor não tem preocupação não, meu irmão, todo ser humano tem. O que eu aprendi, e aprendi com o senhor me ensinando, é separar, meus irmãos. Eu me lembrei agora de Paulo que diz assim: aprendi a viver contente em qualquer situação. Você está abatido, você está exaltado, você está em abundância, você está em escassez. Meus irmãos, muita coisa agora tiveram que mudar muito. Apertar o cinto, né? Diminuir as coisas, aquilo que você poderia fazer, sei lá. Agora eu vou lá lanchar. Não, agora não pode mais lanchar. Qual é o problema? O grande problema é que tem gente ficando meio ansioso, porque agora tem que baixar um pouco o nível. Baixa e glorifica e continua adorando a Deus. Essa vida aqui é passageira, meus irmãos. Tem que diminuir isso, tirar isso. Não, mudou. Agora o mundo mudou. Eu posso dizer que essa pandemia veio fazer um divisor de águas. Mudou agora. Agora, quando nós voltarmos, vamos ter mais uma visão diferente para as coisas, sabe? E a gente começou a entender, meus irmãos, que não vale a pena viver ansioso com tanta besteira ou não, mas vale a pena ser cheio de Deus, do Espírito de Deus, da palavra do Senhor. Agora deixa eu ler isso aqui para você, observação. Uma vida atribulada, ansiosa, perturbada, produz doença para o corpo. Vou repetir. Uma vida atribulada, ansiosa, perturbada, produz doença para o corpo. Mais de 50% das doenças são de origem psicossomática. A insônia hoje tira o sono de milhões de pessoas, inclusive de crianças. Crianças. Eita, meus irmãos. O que tem de pessoas com problema na mente. Com o que tem de pessoas, meus irmãos, sem conseguir dormir. Estava ouvindo alguém dizendo que tomando diazepam para ver se consegue dormir. Crente na pessoa de Jesus. E eu não estou dizendo aqui que é pecado, não. Eu estou dizendo que quando ele vai fazer uma introspectiva, uma retrospectiva, ele vai perceber que é por causa de alguma coisa que ele não está conseguindo deixar de lado. Tu pode resolver isso? Pode, não pode? Descansa no Senhor. Espera no Senhor. Confia no Senhor. Salmo 40. A gente não gosta dele, né? A gente prefere o 70. Apressa-te, ó Deus, em socorrer. Mas o Salmo 40, verso 1 diz: esperei com paciência no Senhor. Ele ouviu o meu clamor. Tirou-me de um chaco de lodo, colocou os meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos e colocou nos meus lábios um novo cântico. Espera no Senhor. Quem espera no Senhor nunca se decepciona. Meus irmãos, aí eu fui ver direitinho, o segundo remédio mais vendido é Rivotril.
e outros similares de calmante para dormir, Rivotril, e já tem muita mente tão acostumada. Eu sei se até desse fato, de alguém chegou e disse o seguinte, pegou, tinha acabado o remédio, aí alguém disse, para ele não conseguir dormir, deu outro remédio, a pessoa dormiu tranquilo, pensando que tinha sido Rivotril. Percebe que é uma mente? O que é que a mente faz? Não era Rivotril, mas não tinha, aí disse, toma esse aqui, aí tomou, a pessoa dormiu tranquilo, mas sem remédio eu não consigo dormir. Meu irmão, em nome de Jesus, olha para cá que eu vou repetir o que eu disse. E aqui eu não estou, por favor, me gloriando, não, eu estou glorificando o Senhor, até hoje, para a glória e honra do nome do Senhor. Vou fazer no dia 26, 56 anos, não precisei até agora de um comprimido para dormir. Glórias ao Senhor. Não estou criticando, posso até um dia precisar, mas o que eu estou dizendo que eu procuro cuidar muito aqui, olha, assim como você cuida. Atenção, meus irmãos, você que está em casa, nessa quarentena, só comendo e engordando, eu estou procurando manter o meu peso. Vai fazer exercício, diminui, tá bom? Faça exercício, diminui a alimentação, come comida mais leve, porque é só comendo televisão, pia. Obesidade traz problema. E eu vou continuar dizendo, por favor. Então você, aí como você precisa cuidar do corpo também, agora para caminhar está difícil, porque agora já liberaram, mas você faz também, cuida da mente também, assim como a gente tem que cuidar da mente, leitura, tá bom? Algum exercício, algum jogo que você possa puxar pela mente, para não ficar com a mente atrofiada. Então tem muita gente que enchendo a mente, sabe o que é o dia todinho? Vou dizer nem o nome do jornal. Morrer de tanta, e tal, e vai quebrar, e acaba, tal. Eu não quero nem comer. Eu não tenho mais nem vontade de comer, nem de viver. Agora, por favor, em nome de Jesus, transmita para outros também. Meus irmãos, se os crentes pegassem esse telefone e toma para outro, irmão, escuta esse louvor aí. Inclusive essa cantora que partiu para o Senhor, me ajuda aí o hino que ela... Eu te adorarei. A auxiliadora nossa canta aqui. Ninguém vai me calar, te adorarei. Se ainda me tirarem a minha vida, te adorarei. Aí eu me lembrei da auxiliadora. E os irmãos perceberam, o caso dela complicou, os irmãos viram como ela era muito forte. Então, meus irmãos, claro que tem que cuidar. Meu menino, Joabe, novo. A minha pressão me deu hoje, glória a Deus, 11/8. Eu quero que dê menos ainda. Não, muito menos não, para ficar ruim também, né? Mas tem gente que está com a pressão muito... Falta do exercício, diminui o sal. É bíblico, por favor, também. Cuida do corpo. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí uma mente tranquila. Você tem uma mente boa, tranquila. O corpo sã, perfeito. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode ter mais uma vida mais tranquila. Mais perturbação, todos nós vamos ter. Mas depende de como você vai reagir a tudo isso. Agora, escute. O Salmo 3, versículo 5, na NVI diz assim: deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Glória a Deus, glória a Deus, glória ao nome de Jesus. Eu louvo muito a Deus por isso. Dormir, minha esposa sabe, ela está lá me escutando, sabe, todo dia quando amanhece eu disse, obrigado Jesus, mas como é bom dormir. Percebe uma pessoa que perde uma noite de sono, como fica o dia, como amanhece o dia, rabugento, os olhos cheios de olheira. Perceba, o sono revigora as forças, meus irmãos. E eu dizia aqui na outra ministração que quando vieram me passar um tal do colchão Niploflex, falar de um tal de um sono zen. Eu acho que esse é o sono dos anjos. Eu durmo, meus irmãos, aleluia. Aí você pergunta assim, tá tudo bem, não tem problema nenhum, tu sabe de nada, inocente. O problema é que a mente tem que ser bem trabalhada. Eu não vou viver ansioso pelo futuro, que eu não posso, não. Agora olha o Salmo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque Senhor, só Tu me fazes repousar com segurança. Glória a Deus.
Então, meus irmãos, este momento, eu estava no mês de maio, numa expectativa, dizendo aos irmãos, vamos ter uma reunião com os pastores, e a gente vai voltar, e a gente vai ver como é que vai ser, e ansioso. Até, meus irmãos, que o tempo foi passando, e a coisa foi se complicando, reunindo as igrejas. Aí eu descansei, o Senhor descansou meu coração. Quando vai voltar, pastor? Não sei. Uma coisa eu sei, nós vamos voltar. Não sei quando, mas enquanto não, meus irmãos, está tendo culto da Diamantina, tem crente, toda terça, oração, quinta, estudo da palavra, domingo de manhã, escola bíblica dominical, e à noite, grande culto de louvor e adoração. Então, crente, por favor, em vez de estar com a televisão ligada em outra coisa, liga aí, Facebook ou YouTube, e você vai cultuar a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Não pode nesse horário, fica lá registrado, depois tu vai, se alimenta, por favor. Então, meus irmãos, fecharam o templo, mas a igreja continua, porque a igreja somos nós. Então, quando vamos voltar, não sei, uma coisa eu descansei, vamos cultuar a Deus, vamos cultuar a Deus, vamos levantar a cabeça, não ficamos lamentando, não, vamos tocar adiante, meus irmãos, vamos adiante. Então, eu chego a uma conclusão aqui, meus irmãos, sobre ansiedade. Vá para o texto, por favor, perceba o que é que Jesus ensina, abra lá o seu texto, para depois eu falar aqui dessa conclusão. Jesus começa dizendo, por isso vos digo. E é interessante que quando Jesus diz isso, se você voltar alguns versículos atrás, versículo 19, por exemplo, ele diz, não acumulei para vós outro tesouro sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde os ladrões escavam e o roubam, mas ajuntai para vós outro tesouro no céu, onde traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Perceba que Jesus está tratando de coisas terrenas, coisas materiais, que às vezes o coração está muito preso aqui. No 22, no 24 ele vai dizer o seguinte, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Perceba, qual é a grande ansiedade que mexe conosco, que ele vai trabalhar no 25? São as coisas daqui, irmão, da terra. É o vestir, é o comer, é o beber, é o ganhar dinheiro. Pastor, tem algum problema nisso? É pecado? Não. O próprio texto diz, Jesus dizendo, Deus sabe que vocês precisam de tudo isso. O problema está quando a nossa energia maior, a nossa força maior está nessas coisas. Porque Paulo, escrevendo a Timóteo, diz assim, nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada levaremos. Tendo o que comer e o que vestir, estejais com isso contente. Ele diz lá em Timóteo, ele diz para Timóteo isso. Então Jesus trabalha aqui, meus irmãos, a questão desse peso que nós às vezes não sabemos separar. Se eu disser a você aqui, eu ser um hipócrita, que se agora está faltando o que comer, está faltando o que vestir, e os filhos pedem alguma coisa, não tem, e você não tem, você fica em paz, é mentira, porque você é gente. Se abala a sua estrutura espiritual também, a sua fé, até para... Agora o que Jesus está dizendo é que nós aprendamos a saber que Ele é o provedor. Muitas vezes nós aprendemos, meus irmãos, a confiar mais na provisão do que no provedor. A provisão pode se acabar, mas o provedor é eterno. Então ele diz aqui, por que andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que é a vez de comer, de beber? Não, e pelo vosso corpo, que é a vez de vestir, não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? A vida que ele fala aqui, preste atenção. Ei, senhoras e senhores, neste momento, a dura situação que alguém perde um ente querido, e nós temos que clamar assim por alguém, porque, irmão, olha a situação, aí eu me acabei.
só pode 3 pessoas, sai direto do hospital para o cemitério, 1 hora, 3 pessoas. Imagine agora. Oh meu Deus. A morte já é uma coisa dolorosa, e aí nessa situação? Mas o que Jesus está tratando aqui, meus irmãos, a respeito que essa vida ela é muito efêmera, é passageira. E ele está falando que a vida é muito mais que o alimento. Que vida é esta? A vida é eterna com Deus. Mas sabe, nós às vezes, irmãos, estamos com o coração muito preso aqui, nas coisas daqui. Eu até fico me perguntando às vezes se a gente não está, em vez de dizer Maranata, estamos dizendo, Senhor, por favor, agora não. Agora não. Apenas uma comparação para você entender. Aqui está tão bom. A gente, o nosso coração está tão apegado aqui. De fato, meus irmãos, quando você começa a entrar mais na presença do Senhor, você vai tendo nojo deste mundo. Você vai tendo desgosto. Com tantas coisas. Com tanta decepção. Vai tendo como que náusea. Quando você se enche do Senhor, você vai vendo que este mundo, meus irmãos, é como está escrito lá em João, está posto no maligno, mas nós sabemos que somos de Deus. O que Jesus estava tratando aqui, meus irmãos, é aquilo que de fato prende. E eu quero lhe chamar a atenção para o capítulo 4, quando o diabo tentou Jesus, ele disse o seguinte, olha, tudo isso eu te darei, mostrou o mundo e as suas glórias, se prostrado me adorarem. Por quê? Porque às vezes o coração está muito preso aqui, sabe? Aqui, agarrado aqui. Então, Jesus está levando-nos e mostrando-nos que nós precisamos, meus irmãos, aprender a confiar nele e saber que essa ansiedade não muda em nada. Não muda em nada o curso da vida. Não muda em nada, mas aprendamos a depender dele. Porque quando ele vai dizer no 33, buscar em primeiro lugar, ele nos leva para uma direção central do homem. Todo ser humano, você que está me ouvindo, tem um vazio tamanho de Deus, só Deus preenche. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? Comer, vestir, beber. Pastor, e agora eu vou ser milionário? Meus irmãos, tendo o que comer, o que vestir, estejais com isso contente. É isto que de fato, pode até ser milionário, mas que o seu coração não esteja aqui. O seu coração esteja no Senhor. Nada trouxemos e nada levaremos. Perceba que a maior ansiedade está voltada para as coisas aqui. Muitas pessoas vivendo, meus irmãos, presas aqui. É por isso que ele vai dizer, ajunte o seu tesouro no céu, aonde o ladrão, a ferrugem, não corrói. Eu já disse aos irmãos aqui, que até muitos levam até a engraçado, mas foi verdade. O que é que dinheiro faz? Se é pouco, não dá. Se é muito, não sobra, como alguém diz. Então, disse aquele, esqueci agora do camarada lá em Eclesiastes, não me dê, Senhor, o muito para que eu não venha esquecer de ti, a riqueza, e nem o pouco para que eu não venha também a blasfemar do Senhor, mas me dê o pouco, o pão de cada dia, né? É interessante isso. Aí eu disse aqui aos irmãos, já preguei isso aqui, os irmãos conhecem, agora online vou dizer isto. Teve um momento que eu tive que trocar de um carro para outro, e eu vendi um carro por, na época, 3 mil, se não estou enganado, 3 mil reais. Morava na Palmeira ainda e fui guardar esse dinheiro em casa, né? Recebi para ir no outro dia comprar, juntar ou botar no banco para comprar um carro, enfim. Aí quando a gente, um pouco de dinheiro, você fica assim preocupado, né? Já não tem. Aí botei dentro do guarda-roupa. Quando me deitei, se o ladrão vier, ele vai direto no guarda-roupa. Me levantei, fui pegar o dinheiro. Presta atenção no que o dinheiro faz. Depois, botei no guarda-roupa, fiquei com o Lúcio. O que é que eu faço? Aí, vou botar no banheiro. Onde bota papel higiênico. Para você entender. Aí me deitei. Quando depois, e se esquecer de jogar no lixo? Lá vou eu pegar o dinheiro.
vão botar debaixo do colchão. Enfim, quase que a noite toda rolando por causa de 3.000 contos. Meus irmãos, o que Jesus está ensinando é que de fato tudo é muito bom quando o Senhor está no controle. Mas quando é as coisas, quando é, sabe, as coisas da vida, a ansiedade tem prendido muita gente. E eu quero lhe dizer uma coisa: ansiedade é aflição, agonia, angústia, incredulidade, falta de fé. Portanto, é pecado viver ansioso. É pecado viver ansioso. A ansiedade pode até algum momento, mas não viver uma vida ansiosa. Meus irmãos, falta de confiança no Senhor. Eu, contudo, vos afirmo que nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer uma deles, como a erva, como as flores do campo. Jesus estava, meus irmãos, nos levando a entender que o nosso ponto central de equilíbrio, de viver uma vida equilibrada, tem que trabalhar? Trabalha. Se possível, de dia e de noite, para não ser pesado ao seu irmão. Quem não trabalhar, também não coma. Percebe como a Bíblia é equilibrada? Agora, quando você vive só desequilibrado para esta vida, seja o que for, até um emprego seu pode se tornar como que um bezerro de ouro. Até qualquer coisa, um carro. Deus tem que ser o centro, o equilíbrio, a satisfação maior. É assim que eu e você vencemos a ansiedade, meus irmãos. Porque carne, guarde sempre isso, ela nunca se converte, se mantém ela crucificada. A carne sua e a minha é igual. Carne só gosta de ser duas coisas: pecar e dinheiro. Dinheiro e pecar. Só que a carne gosta. Então carne nunca se converte. A ansiedade, meus irmãos, ela mexe com o centro das emoções, a alma. Ela é levada para todas as coisas que estão aqui. Imagine, o que eu estou lhe dizendo aqui para você não é que a gente não temos os nossos momentos. Temos, nós somos gente. Como gente, choramos e não tem vergonha de dizer não. Imagine você vai ao médico, o médico dá um diagnóstico negativo, positivo para isso. Abala suas estruturas. Mas o que fazer nesta hora? Jogar palavra de esperança na mente da pessoa, confiança. Lembro-me, quando chegou o diagnóstico da minha esposa, que eu quem levei. Com essa minha tranquilidade, eu fui pegar o resultado. Ela estava deitada e disse: quer que Deus deu câncer. Ela gritou na cara: tenha calma. Tenha calma. E fomos para o tratamento, como os irmãos sabem, do qual louvo muito a Deus pela vida da igreja de Diamantina. Em Natal, passamos 12 dias, eu com ela ali, para cuidar dela. Venceu todas as etapas, estão aí. Agora, se você fica, vai, meu Deus, fulano, e não sei quem, Beltrano, meu irmão, vive este momento. Quantos irmãos que foram abalados? Você está com câncer de próstata, e agora venceu, está hoje bem, já faz tantos anos, glória ao Senhor. A ansiedade, meus irmãos, tem matado, tem levado muita gente a ficar deprimida, depressão. Então, em nome de Jesus, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Creia nisso, descanse nisto, e não deixe com que seu psique, psicológico, glória a Deus. Os irmãos vão sempre ver nos grupos oficiais, pastor José, eu sempre bota lá uma reflexão como psicólogo que ele é, né? A respeito de cuidar da mente. Inclusive muitos versos aqui que eu citei, li para você, ele coloca lá nas suas meditações, que é o que tem que cuidar da nossa mente, meus irmãos, focar. Ele vai exatamente, isso é importante demais, cuidar da mente. Portanto, meus irmãos, quando você tiver, não ligue se alguém
criticar não, que estiver muito perturbado, liga para alguém, ore por mim, e essa pessoa que está recebendo o telefone, ora por essa pessoa. Ainda hoje eu visitei uma casa, e a pessoa muito aflita, que não sei o que tal, dei aquela palavra, depois, vamos orar, porque eu não tenho vergonha de dizer que antes estava assim, vivendo no automático, fazia uma visita e nós, vamos orar, todo o tempo o crente tem que orar, vamos orar. E eu creio, meus irmãos, a oração traz paz, a oração acalma, a oração traz esperança, a oração acrescenta o coração de fé, de esperança, oração. Louvado seja o nome do Senhor. Para uma ansiedade, meus irmãos, leia durante esse período Bíblia, bons livros também leia, boas literatura, ocupa a tua mente. Sabe, leia. Eu estou fazendo culto com a minha família toda semana. Eu vou ver se acrescento mais um dia, na quarta-feira. E treinando os meus meninos, dizendo, a leitura, meus irmãos, depende de quando você vai treinando, ponto, vírgula. Vá enchendo a sua mente. Tenha um bom hábito de ler, de ocupar a sua mente, de encher com aquilo que é bom. Mas, meus irmãos, eu tenho me preocupado muito com isso, porque eu vejo que muita gente está gastando tempo, sabe com o quê? Existe muito joguinho no telefone, o seu telefone aí, e muita gente, sei lá o nome dos troços, bem, mas eu vou dar uma boa recomendação. Tem uma coisa boa, crente, tem um programa, um aplicativo, que é perguntas e respostas. Por exemplo, quantos filhos Adão e Eva tiveram? Aí tem lá, aí você, conforme você vai respondendo, aí vai ficando mais difícil, e isso. Eu fui visitar uma irmã que já tem quase 80 anos, um abraço para ela, irmã Eneida, e ela dizendo, e como a mente está sendo exercitada, e acima de tudo aprendendo a palavra de Deus. Meus queridos, faça isso, exercite sua mente, se encha de coisa que é boa, e que faça com toda a sua ansiedade seja lançado sobre o Senhor. Que Deus aplique a sua palavra no seu coração, da sua família, você que está em casa, você que está passando por um momento difícil, você que parou para ouvir, você que ainda vai ouvir, você que vai transmitir para outro, em nome de Jesus, eu quero fazer uma oração por você e por sua família agora, crendo no Deus, que diz ao vento, se aquiete, e diz ao mar, se acalme, e tudo faz bonança, tudo se torna uma paz. Receba em nome de Jesus agora esta oração. Pai querido, é com alegria e com convicção que eu oro nesta hora. Eu oro por todos que estão em casa agora, por todos que fazem parte desta grande família, a família Diamantina. Eu oro, ó Deus, por cada membro, cada congregado. Eu oro pela que a tua paz, que excede todo entendimento, invada os nossos corações. Eu oro por cada mente, para que tenhamos uma mente sadia, que toda ansiedade aprendamos a lançar sobre o Senhor e saber que o Senhor tem cuidado de nós. Eu oro por esta mulher que está muito ansiosa, ó Deus, está abalado o seu psicológico. Tu que és psicólogo dos psicólogos, Tu que acalma a tempestade, em nome de Jesus, traz paz sobre esta mente, sobre este homem, sobre esta mulher, sobre esta família, sobre os filhos, sobre o povo de Deus, em nome de Jesus, sobre os profissionais, sobre tudo isso que estamos enfrentando. O Senhor está no controle, eu creio na ação poderosa do Senhor. Eu oro pelo Brasil, pelo presidente, pelos ministros, eu oro pelo mundo, eu oro para que nós possamos, ó Pai, como igreja, crer que o Senhor é o Criador de todas as coisas. Portanto, o Senhor tem poder de transformar, Senhor, trazer à existência o que não existe, em nome de Jesus. Eu oro pelos irmãos que estão longe, a irmã Simone que está nos Estados Unidos, eu oro pelos que estão em Portugal, eu oro pelos que estão nos estados, São Paulo, Recife, ó Deus, Rio de Janeiro, João Pessoa,
São Luís, eu oro por todos, que aonde esta live esteja chegando, que todos sejam agora abençoados com a tua palavra. Espírito Santo, faz o que eu não posso fazer, faz apenas uma ação do teu Espírito, Pai, e esta vida, em nome de Jesus, esta pessoa que não consegue dormir, ó Deus, que em nome de Jesus possa dormir tranquilo e dizer, em paz eu me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Que ela possa, que ele possa, que eles possam dormir com tranquilidade, em nome de Jesus. Toda inquietação da mente, como ministro do Senhor, repreendo agora toda ansiedade, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, seja o árbitro do coração. Em nome de Jesus, eu oro por todos, te agradecendo, hoje e sempre, em nome de Jesus, amém.